Pronto, tá gravando. Qual é a numeração que essa bobina aqui vai ter? Qual é a numeração que ela vai ser feita? Geralmente a numeração é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Essa é a numeração dessas bobinas. Tá, o que que isso quer dizer? É só uma numeração padrão para a gente seguir. Não quer dizer que, tipo assim, como que eu posso explicar para vocês? Ó, sempre o par da bobina 1, ou do fio 1, que é esse daqui, vai ser o fio 4, que é esse cara aqui. O par do fio 2 vai ser o fio 5. O par do fio 3 vai ser o fio 6. Então, o que que a gente pode tirar de conclusão ali? Esse motor, geralmente, que a gente vai aprender a mexer, é um motor que ele tem 6 fios, 6 terminais, certo? Esses 6 terminais que vocês estão vendo aí são os terminais que são as pontas dos fios. E aí a gente já pode tirar de conclusão uma coisa. Por exemplo, multímetro, teste de continuidade, vocês já aprenderam a fazer? Não. Não. Tá, vou resumir para vocês. O multímetro, quando a gente faz teste de continuidade, eu consigo perceber, deixa eu só limpar uma parte aqui da tela, para ficar mais fácil, né? Eu consigo perceber, basicamente, se o fio sai de uma ponta até outra. Então, se eu pegar um multímetro, vamos pegar aqui, ó, fazer um equipamento como se fosse um multímetro aqui, ó, e eu pegar os terminais dele e colocar um fiozinho aqui e o outro fiozinho, por exemplo, aqui em cima, eu consigo pegar e descobrir se a passagem de corrente ocorre daqui para cá, ó, passando por dentro de um fio, certo? Então, primeira coisa que eu estou ensinando para vocês, motor é constituído de bobina. Bobina é fio. Para saber se o fio está chegando de um lado para o outro, basicamente é teste de continuidade. Aqui a gente já consegue tirar uma curiosidade também para o dia a dia de vocês na parte de trabalho. Se vocês pegarem um motor que ele eventualmente tem algum tipo de problema e você quer descobrir se ele está com algum defeito, um dos primeiros testes que você pode fazer é exatamente esse. Ver se a bobina está com problema ou não. E para ver se a bobina está com problema ou não, primeira coisa que ela tem que dar. Primeira coisa, tem que dar continuidade. Não vai caber aqui, então vocês sabem, continuidade, tá? A segunda coisa que esse motor tem que ter é resistência igual. Então, a resistência tem que ser equivalente uma à outra. Significa o seguinte, se você pegar e medir a resistência dessa bobina aqui, ó, ela vai ter que dar alguma coisa similar ao dessa bobina aqui. Não pode dar um valor muito diferente. Assim como também vai ter que dar um valor similar ao desse daqui. Esse é um dos testes mais básicos que a gente pode fazer com essas bobinas, certo? E outra coisa muito importante, a ordem que essas bobinas se encontram, ela é extremamente importante. Por que que eu falo que ela é extremamente importante? O início da bobina tem que ser obrigatoriamente o início da bobina. O final é o final, ou seja, esse cara aqui, ó, ele é o 1, certo? Tem que ser o 1. Esse cara aqui, ó, ele é o 2. Vai ter que ser o 2. E do outro lado vai ter que ser o 5. Assim como se esse cara aqui é a entrada 3, aqui do outro lado vai ter que ser o 6. Então, esses pares têm que ser desse jeito. Por exemplo, não poderia considerar que esse número aqui, ó, sei lá, é 6, por exemplo. Tá errado, tá certo? Então, a numeração a gente tem que saber. A gente tem que saber certinho e tem que respeitar na ordem que a gente recebeu para poder fazer a ligação de um motor. Bom, isso aqui é um motor trifásico, certo? Uma característica do motor trifásico é que a gente vai ter que ligar numa rede trifásica. Significa, então, que a gente tem quantas fases para ligar esse motor? 3 fases. R, S e T. Essas aqui são as 3 fases que a gente vai ter para ligar esse motor para fazer o acionamento dele. Bom, e aí? O que eu posso fazer para fazer essas conexões aqui? De que maneira que eu posso fazer?
Então, eu vou explicar para vocês do jeito mais fácil possível para a gente adiantar o máximo possível a nossa aula e para ficar mais fácil, não ficar enrolando muito, né? Mas antes de continuar, todo mundo entendeu o conceito da bobina? Marcos, só uma dúvida aqui. Quando você vai medir a resistência lá, ela tem que dar algum valor, Tem que dar valor. Porque, mas é mas, fio, né? A gente pensa em fio, pensa que fio não aham, tem resistência. Mas fio tem resistência. Ainda mais, por exemplo, mas se você pegar, só rapidão, se você pegar essa bobina aqui, ó, às vezes aqui tem mais ou menos umas 1000 voltas de cabo. Então, por mais que cabo, 1000 para mais, tá? Eu estou só falando um valor fictício aqui. Então, por mais que o motor seja fio, e fio não tenha, em teoria, muita resistência, quando você junta muito fio, tem resistência, certo? Por causa do comprimento, que é muito longo. E essa Professor, só uma resistência que interferência. vai ter aqui tem que ser igual nas 3 bobinas. Só uma interferência. Deixa eu perguntar para o senhor. Essa bobina aqui, por exemplo, a 1 a 4 é ligação, né? Um A 1 e exemplo. a 4 A são gente, as pontas dos fios da bobina. as, as pontas dos fios, sim, Isso, de um lado para o outro. Um exemplo. Entra num lado e sai no outro. A isso. gente consegue pegar essa polaridade essa continuidade com o alicate perímetro, com aquele gancho que ele tem? Não, só a ordem que tá, por exemplo, saber se isso aqui é entrada ou se isso daqui é saída, ó, por exemplo, Hum, saber se isso aqui é entrada e isso aqui é saída, só com sim, continuidade não tem como. A gente faz não um tem teste como, né? chamado teste de polarização, e aí eu preciso de um multímetro para isso, tá? E uma Sim, fonte de energia, uma tomada, por exemplo. Aí eu consigo testar. Aliás, uma curiosidade, foi o Antônio que perguntou, né? sim. Isso daí é uma das nossas aulas práticas, tá? A gente vai fazer quando a gente voltar. Identificar os terminais de um motor sem a numeração escrita, porque quem trabalha na indústria sabe que é muito comum você pegar um motor que está sem Que a numeração. plaqueta não tem mais nada. A plaqueta não tem mais nada. Exatamente É, isso. Isso é comum enferrujada. demais. Então a gente vai aprender a fazer isso, tá? o professor, eu tenho dúvida. Você está me ouvindo? Pode falar, tô te ouvindo. Tá, meu nome é Márcio, né? Hum, Deixa eu falar assim, o senhor falou aí que o motor, quando ele é trifásico, ele tem que dar continuidade em cada bobina dessa daí. Isso. No caso assim, tá bom. No caso assim, quando cai água dentro da caixinha do motor, queima o motor, eu Hum. consigo ver através da continuidade lá. Vamos supor, eu ponho o multímetro lá, 0,1 está dando continuidade. Quer dizer que o motor queimou, ele está dando passagem de corrente para a carcaça, não é isso? Aí é um negócio que você está me perguntando que se chama teste de isolamento. O que que acontece? Aham, A gente tem um motor, deixa eu pegar e ver se consigo fazer um desenho para exemplificar. A gente tem um motor aqui, certo? Aí a gente Ô, sim. tem o professor, eixo aqui na frente, por fala de exemplo. novo aí o nome do teste que você falou, porque cortou a ligação, o áudio aqui. Tá, eu vou Teste de que você repetir. falou? O rapaz perguntou aí, o Márcio, o que É, que é o teste que é feito no motor. Então, o que acontece? Imagina que isso aqui é um motor. Lá dentro do motor, a gente tem as nossas bobinas, certo? certo. As bobinas que tem lá dentro, vocês concordam comigo que elas não podem ter conexão elétrica com a carcaça? Não pode ter conexão elétrica com a Isso. carcaça, certo? Não pode ter. Aí o que que acontece? Quando a gente pega o multímetro para fazer um teste, vamos dizer que a gente tem o nosso multímetro, ou a gente tenha um equipamento de teste mais complexo chamado megômetro, e ele tem as duas pontinhas de medição dele. Por exemplo, eu tenho a pontinha de medição vermelha e a pontinha preta. Eu vou fazer de azul só para diferenciar. Se você fizer o teste de isolação com a ponta vermelha na bobina e pegar, por exemplo, uma outra ponta aqui, que seja azul, por exemplo, colocar na carcaça, não pode dar continuidade de um ponto para o outro, de jeito nenhum. Porque se der essa continuidade que o Márcio falou para a gente, vai acontecer um problema. Vai acontecer que a energia que está na bobina, ela vai circular para a carcaça. E aí esse motor dá choque, esse motor dá um monte de problema. Resumindo bastante, tá? O motor, quando ele está queimado, um dos defeitos, né? Além da bobina ter valor de resistência diferente, além da bobina ter valor de continuidade não está dando certo, ele também dá um negócio que chama fuga para carcaça, certo? Que a gente pega com este teste que a gente conhece aqui de isolamento, tá? Que o Márcio citou para a gente.
Muito bem, Márcio. Aí a gente faz realmente para ver se o motor não deu problema quando sofreu algum curto, sobrecarga, essas coisas. Era essa a dúvida, Márcio? Nossa, professor, não sei se é minha internet ou é a sua, e tá cortando demais a aula, os seus áudios. Galera, o áudio meu tá cortando muito aí? Pra mim, não. Não, Ah, pra não? mim não tem não. Pô, Tá bom? Oi, Então, Então, a minha não tá internet mesmo. Então, a minha internet mesmo que tá ruim, então. pode ser que é a sua, viu, Erisvan? Porque aqui tá aparecendo pro resto que tá tranquilo. Quando é a minha, que é para todo mundo, é a minha internet. Quando é para alguns, é porque é a internet da pessoa. Então, Bom, tranquilo, então. vou continuar aqui, tá, gente? Então, esse teste é o teste de isolamento, tá? E também é um teste que a gente faz em laboratório, ok? A gente vai aprender a fazer isso também lá. Pode cobrar de mim, a gente vai fazer. Vou apagar essa parte aqui. Então, todo mundo já entendeu a questão do fechamento do motor, né? Ah, aliás, deixa eu fazer mais uma outra pergunta. Aproveitar que eu estou fazendo desse jeito aqui no celular, nesse quadro branco virtual. Fica melhor para ver do que no quadro de verdade? Para mim, tá beleza. Beleza, Tá então. tranquilo pra mim também, professor. Tá de boa. Estou fazendo um test drive aqui com esse quadro virtual para ver se ele ajuda. Sim. Bom, então agora eu vou ensinar para vocês a fazer 2 fechamentos que o motor tem, tá? Então, antes, tem mais uma coisa que eu tenho que falar. Essa numeração que vocês estão vendo aqui é a numeração padrão que a gente conhece, que a gente mais usa no Brasil. Mas tem plaqueta que não vem desse jeito, tá? Tem plaqueta que vem numerada da seguinte maneira. U1, V1, meu U ficou parecido com um V, né? Mas tudo bem. U1, V1, W1. E aqui embaixo, U2, V2, W2. Tá? Então, essas duas aqui, elas são... Opa, ficou ruim o meu 2 aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, W2, certo? Então, essa numeração que vocês estão vendo aí, elas são equivalentes. Deixa eu fazer alguns pontos aqui para vocês. Tem plaqueta que vocês só vão ver essa numeração que eu marquei em azul aqui, certo? Que é a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem plaqueta que vocês vão ver só essa que está de vermelho, que vocês já viram eu escrevendo. Então, ou vai ter uma ou vai ter outra. Tem plaqueta também que tem as duas, tá? Mas não é muito comum. Pode falar? Alguém falou alguma coisa? Não? Tranquilo? Posso continuar? Não, pode. Não, beleza, então. Só para citar, eu vou usar este padrão aqui, ó. Este padrão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? É este o padrão que eu vou usar de simbologia de numeração, tá? Mas saibam que tem os dois. Vocês têm que saber identificar os dois. Então, vamos lá. Deixa eu limpar a tela agora um pouquinho. Limpar aqui. Limpei. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer os desenhos dos 2 fechamentos. E aí eu vou usar 2 cores diferentes para a gente fazer a simbologia. Então, olha só. Eu vou fazer o desenho do fechamento do motor em estrela e em triângulo. Para um motor de 6 terminais, a gente... Opa, deixa eu botar de outra cor esse triângulo aqui, para ficar melhor para a gente entender. Então, esse triângulo aqui eu vou fazer de azul, para vocês entenderem a diferença dos fechamentos. Tá? Entendam que todo motor tem a possibilidade, quando ele é um motor de... Deixa eu anotar aqui para vocês. 6 terminais... Quase que nunca. Nunca. 6. Quer ver? Ponto. Professor, Já que eu terminar não coube, pode falar? você tá gravando a aula aí, tá? Porque Tô. a minha tá muito ruim, tá falhando muito. Tô Depois eu assisto de gravando. novo. Tá? 6 pontas. Tá gravando sim. Colocar 6 pontas, porque não coube 6 terminais aqui, tá? Todo motor de 6 terminais, ele tem a possibilidade de fazer essas duas ligações.
qual é a diferença delas? A diferença delas é o arranjo que as bobinas vão ter na hora que eu for instalar. É só questão de arranjo. Não é uma questão, tipo assim, que a bobina muda a configuração dela. Quando você pega um motor, ele tem a possibilidade, que nem eu falei, de fechar em estrela e em triângulo. Você pega a mesma bobina e posiciona ela de duas maneiras diferentes. Ou em estrela ou em triângulo, tá? Vou fazer primeiro de vermelho. Não, primeiro eu vou marcar de preto as 3 fases, tá? Vou marcar aqui, ó, fase R, fase S e fase T. Essas 3 fases aqui é onde eu vou ligar os terminais do meu motor. Seja em estrela ou seja em triângulo. Por quê? São as 3 fases de alimentação, tá? Aí eu vou fazer primeiro a ligação em estrela. Vou fazer ela de vermelho, como é a cor que eu já estava utilizando, tá? Na ligação em estrela, eu vou pegar aqueles 3 grupos de bobina e colocar eles num arranjo que é conhecido como arranjo em estrela. Que é esse daqui, ó. Esse daqui é o fechamento em estrela. Ou seja, eu peguei aquelas bobinas do motor e fiz nessa ordem que vocês estão vendo aí. E isso daí, pra gente, é o fechamento em estrela. E aí, o que significa isso aí? Como que a gente vai fazer essa instalação? Sempre, para a gente fazer a instalação, a gente vai fazer da seguinte maneira. A numeração de entrada vai na fase, ou seja, por exemplo, o 1 da bobina vai na fase e o 4, que é o outro ponto, vai no centro. Seguindo a mesma regra, qual que é o outro fio que vai vir aqui, ó? 2 e 5. E o próximo? 3 e 6. Ou seja, na conexão em estrela, a gente vai conectar os inícios, tá? Vou até marcar aqui para vocês, ó. A gente vai pegar as entradas 1, 2, que tá aqui, ó, e 3, que tá aqui. Essas 3 pontinhas aí. E vai conectar elas nas fases. Pode perceber que o 1 está no R, o 2 está no S e o 3 está no T. E aí a gente vai fazer o quê com o 4, 5, 6? Juntar num ponto só. Esse ponto que tem aqui chamado é o ponto estrela. Tá? Esse aqui é o ponto estrela. É ali onde as 3 fases as 3 fases não. As 3 bobinas se encontram. Tá? E esse ponto chamado de ponto estrela é o ponto onde, se a gente for medir em relação ao neutro, ele vai ter 0 volts. Tá? E eu vou explicar para vocês o porquê depois. Oi? Alguém falou alguma coisa? Só uma pergunta aí. Aí no 5, 6 e 4 aí, você tem que juntar os fios tudo junto, tipo fazer uma emenda? Isso, exatamente assim. Tá? Tem gente que faz com borne, tem gente que faz a emenda e solda, e tem gente que só faz a emenda mesmo. Tranquilo. Tá? Aí, uma curiosidade aqui, ó. Eu vou falar depois sobre isso, mas percebam o seguinte. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Entre essa fase, que é a fase R, e a fase S, quantas bobinas que vocês conseguem ver nesse caminho aqui, ó, subindo aqui? 2. 2 bobinas, basicamente, né? Só que não pode esquecer que ela não está exatamente em série, né? Tem essa derivação para essa outra fase que está aqui, ó. Então, a gente não pode considerar que só tem 2 bobinas entre fases. Mas isso aqui é extremamente importante para a gente entender a questão da divisão de tensão nas bobinas. Já já eu vou chegar lá para explicar isso para vocês. Mas esse daqui é o fechamento em estrela, certo? Todo mundo entendeu a mecânica de como que é feita? Não a parte elétrica, que eu vou explicar ainda, mas a mecânica das conexões. Conecta as entradas na fase e a saída você faz o ponto estrela ali, que é a junção. Todo mundo entendeu? Entendi, professor. Tá tranquilo, né? Tá. Aí agora, só para vocês perceberem como a questão é só a orientação das bobinas, eu vou apagar aqui no meio, tá? Vou apagar essa parte aqui, que é a parte das bobinas.
E agora eu vou desenhar ele em triângulo. Para desenhar em triângulo, eu vou fazer com o azul, que eu tinha feito desenho antes. Então, olha só. Uma bobina. Eu vou colocar aqui. Mas ficou feia essa bobina, hein? Eu tô doido. Vou fazer aqui. Muito mais bonita, mas vai lá. Aqui. Ou seja, olhando desse jeito, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente tem um ponto de conexão, que é essa junção aqui, que vai para a fase R. Outro ponto de junção, que é esse cara aqui, que vai para a fase T. E outro ponto de junção, que é esse aqui, que vai para a fase S. Já percebam que a conexão da bobina é diferente. É outra história aqui. Mas a quantidade de bobinas é a mesma. Ou seja, as mesmas bobinas que a gente tinha antes no outro sistema são as bobinas que a gente tem agora, tá? A diferença é a disposição. Já de curiosidade, antes de eu continuar essa explicação, quantas bobinas vocês conseguem perceber que tem de uma fase para outra? Professor. Se você for olhar aqui, ó, eu vou até marcar aqui, ó. Dessa fase para essa fase aqui, ó, a gente tem só essa daqui, por exemplo. Opa. Vou apagar aqui. Essa T não, hein? Opa! Apaguei aqui o negócio. Peguei o apagador sem querer. Então, a gente tem, ó, isso aqui, ó. Não é? Entre a fase R e S. Basicamente é. Então, mudou a disposição das bobinas. Já já eu vou explicar como que isso muda eletricamente para a gente alguma coisa na nossa vida. Tá. Então, essa aqui é a instalação. E aí, o que a gente faz com a fiação? Oi? Mendo? Meu açaizinho aqui. Tá vendo outro meu açaizinho? Tá. Deixa eu mostrar para vocês a questão da instalação elétrica. Na instalação em estrela, você alimenta as entradas e curta-circuita as saídas. Na instalação em triângulo, você vai pegar o início de uma bobina com o final da outra, ou o final de uma bobina com o início da seguinte. Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos colocar um 1 aqui. Aqui do outro lado dessa bobina, qual é a numeração? 4, certo? 4. Qual que é o primeiro número da próxima bobina? 2. 2 e 5. Aí ele sai aqui no 5. E aí o 5 conecta com quem, então? Seguindo a mesma lógica. 6 e 3? 5 conecta com o 3. E aí, se você passar pela bobina, o 3 do outro lado lá, sai na bobina 6. Ou seja, o que você tem que fazer? Você tem que juntar a bobina 1 e 6 e botar na fase. Perdão, falei errado. Corrigindo. Não é bobina, tá? A gente tem que juntar o fio 1 e 6, botar na fase R, por exemplo. O fio 2 e 4 e colocar na fase T, por exemplo. E o fio 3 e 5 na fase S. Professor, tem que ser nessas fases? Não, eu só estou dando um exemplo. A junção dos fios que tem que ser essa. 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Para quem gosta de decoreba, você tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Você pegou o maior e o menor, que é o 1 e o 6. Depois sobrou o par, 2 e 4. Depois sobrou o ímpar, 3 e 5. É um jeito de decorar, tá? Então, essa é a instalação que a gente chama em triângulo. Até aqui tá entendido? Ok. Se vocês forem olhar para esse sistema que tem 3 fases, nunca vai ter a possibilidade, gente, de se fazer uma conexão de outro tipo. Ou ela vai ser em estrela ou ela vai ser em triângulo. Professor, e motor de 12 terminais, que eu sei que conhece, que eu trabalho na indústria, que eu trabalho na indústria e sei que tem. O motor de 12 terminais, ele tem 12 fios, realmente. Ele tem 6 bobinas, só que no final das contas, essas 6 bobinas são juntadas em parzinhos, digamos assim, e vira basicamente 3 bobinas, uma para cada fase. Certo? Aí tudo tranquilo? Entendi. Ô, professor, assim, então o motor de 6... aqui eu estou vendo 3 bobinas aqui. Tem 6 terminais. Então ele tem 6 polos? Não.
A quantidade de fios não tem a ver com a quantidade de polos. A quantidade de Entendi. polos tem a ver com como essas bobinas que você está vendo são colocadas lá dentro. Porque por mais que você esteja vendo uma bobina, lá dentro do motor pode ser que ela seja 2, pode ser que ela seja 4, entendeu? Lá dentro. E ajeitadas de Entendi. maneiras que você não está vendo. Do jeito que elas estão ajeitadas lá dentro e que você não está vendo, é como é definido se o motor é 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos e assim por diante, tá? Então, reforçando, a quantidade de fios não tem a ver com a quantidade de polos. Esse esquema que o senhor passou aí, né? É RST. Vamos supor que eu estou lá na caixinha, lá ligando o motor. Aí eu vou pegar, tá tudo bagunçado lá, meus fios lá. Aí, no caso, quando eu quiser ligar o motor, aí no caso, eu ligo um fio 1 que tem lá marcado lá, né? O numeralzinho dele. 1 no 6, 4 no 2, 3 no 5. Aí o motor tá ligado, é isso? E aí essa junção que você fez do 1 com 6, do 2 com 4, do 3 com 5, vai para cada uma das fases do sistema que você tiver. RST, né? Tanto faz. A ordem que vai Entendi. colocar só vai inverter o sentido de giro, né? Mas não vai Entendi. fazer o motor funcionar errado ou certo. Entendi. Então, no caso assim, vamos supor, deu problema lá no meu motor lá. Eu vou lá, vamos supor que soltou um fio. Aí eu tô vendo lá que o fio 6 está ligado errado. Pode ser que tenha invertido a rotação, né? Aí o 6 está ligado no 3. Aí para desinverter, eu ligo o 6 no 1, o 3 no 5 e o 4 no 2. Não, peraí, Basicamente é ó, isso, você né? fez uma confusão aí. O 6, por exemplo, ele nunca pode estar ligado no 3, porque se você... Eu vou até fazer um desenho aqui para você entender. Se você juntar um fio daqui para cá, ó, você está pulando a mesma bobina. Não faz sentido, entendeu? Ah, Então não se faz, não. entendi. Então a ligação tem que ser Aham, essa: 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Se tiver conectado, por exemplo, entendi. eu conectei o 3 com 1. Não está certo, porque você está pegando o início de uma bobina com o início da outra bobina. E não é essa a regra que a gente Ah, segue entendi. para fazer um fechamento do motor de 6 terminais, tá? Coloquei 6 pontas para caber aqui. Entendi. 6 terminais. Beleza? Entendi. Ok, beleza. Então tem... Professor, só explica o que significa essas letras aí. É só simbologia mesmo ou isso é padrão no motor? Tá falando do RST, RST. né? O RST Isso. é padrão que a gente segue nacionalmente e, assim, já me perguntaram várias vezes sobre a origem desse RST. A bem da verdade é que eu não tenho certeza absoluta. A explicação mais técnica que eu tenho para dar e que eu recebi e que eu fui pesquisar e realmente parece que bate é que é inspirado aí na norma alemã, aonde cada uma dessas letras, RST, significaria as cores dos fios padrões que eles utilizam para a rede, que seria tipo vermelho, preto e branco, né? Só que eu pesquisei, quando eu fiz o teste, parece que o vermelho e o preto, no dia que eu fiz o teste lá, traduzindo do português para o alemão, vermelho e preto, por exemplo, funcionou. O branco eu acho que não funcionou certo, não. Mas foi a explicação mais próxima técnica que eu tenho para dar. Mas, em resumo, são as letras que viraram convencionadas de utilizar e a gente usa até hoje. Beleza, professor. Valeu. Mais alguma pergunta sobre essas questões aqui? Não, para mim tá ok. Até agora tá beleza. Bom, aí agora eu tenho que explicar para vocês uma outra coisa. Eu falei sobre essas bobinas, do jeito que vocês estão vendo. Eu falei sobre como elas são instaladas. Só que a gente tem uma questão. Essas bobinas, elas podem ter valores de tensão diferentes conforme o motor que você conheceu, que você está trabalhando. Explicando isso, eu vou apagar aqui, tá? Deixa eu explicar de uma maneira mais simplificada aqui para vocês. Pagando tudo. Paguei. No comércio, se a gente for conhecer e ir trabalhando nas indústrias, existem duas possibilidades de motor quando eu falo de motor de 6 terminais e 2 tensões. Ou o motor que você vai encontrar de 6 terminais, 2 tensões, é um motor 220/380, ou ele é um motor 380/660. Só tem essas duas possibilidades de motor de 2 tensões, 6 terminais. Motor A ou um motor B. Tá? Essas duas possibilidades aqui são as existentes.
Quem já trabalha na indústria deve ter visto esses motores aí no meio industrial, tá? Então, ou é um ou é outro. E a questão de ser a utilização de uma ligação ou a utilização de outra ligação, a gente faz de acordo com a tensão do nosso sistema. E cada uma das ligações, seja a triângulo ou seja a estrela, tem uma característica de tensão suportada entre fases. Olha só, eu vou começar explicando pela ligação em triângulo, tá? Deixa eu fazer novamente o desenho de um triângulo aqui. Estou ouvindo e-commerce Jequiti aí. Não, é a televisão que está ligada aqui. Eu vou baixar aqui. Não precisa nem baixar não, bloqueia seu microfone. É. Ó, aqui a gente tem as 3 fases, certo? São aplicadas aqui, aqui e aqui. Como eu falei para vocês, nessas junções aí. Beleza. Aí, o que significa falar isso daqui? Quando eu pego um motor, deixa eu só arrumar aqui a bobininha, que ela não ficou tão bonitinha. Aproveitar que eu tô aqui. Pronto. Então, olha só. Quando eu estou com esse sistema dessa maneira aqui, entre uma fase e outra, eu tenho uma bobina, como eu tinha explicado antes para vocês. Uma bobina apenas. Certo. Isso está entendido. Quando eu falo que o motor ou é esse motor A ou esse motor B, na verdade eu estou falando o seguinte. Quando tem um motor que é esse A, cada uma das bobinas é fabricada para suportar 220 volts. 220 volts. 220 volts. Ou seja, vocês estão olhando que cada uma das bobinas, no motor que é o vermelho, que está aqui em cima, ó, esse motor vermelho aqui em cima, cada uma das bobinas é fabricada para suportar 220. Legal. O que significa falar isso para você, olhando o desenho? Quantas bobinas tem entre uma fase e a outra, olhando aí para o desenho? 2. Uma. Uma. Se Não. você for olhar, por Uma, exemplo. né? 2 não, uma. Aqui, ó. Uma. Olha aqui, ó. Só tem uma. Certo? Uma Se tá só certo. tem uma, por análise lógica, vocês conseguem me falar qual é a tensão que esse motor fechado em triângulo suporta? 220. 220. Olha só, é fácil de entender. O motor, na ligação em triângulo, suporta o valor de tensão que a bobina suporta. Este motor que é o vermelho, que eu desenhei aqui, que eu escrevi aqui para vocês com a letra A, ele sai de fábrica feito suportando o valor de tensão de 220 volts aplicado sobre essa bobina. Tanto que, se eu pegar e vier aqui, ó, digamos que aqui seja a fase R, e aqui seja a fase S. Se eu venho aqui e aplico 380 volts, por exemplo, entre essa fase R e a fase S, o que vai acontecer com essa bobina aí? Vai romper. Ela vai romper do mesmo jeito que se você pegar um eletrodoméstico feito para 220 volts, desculpa, 127 volts, 110, né, que é lá do Rio de Janeiro, e aplicar aqui em Goiás, que a nossa tensão monofásica é 220, não vai queimar? Vai acontecer a mesma coisa com essa bobina. Por outro lado, se eu pegar o motor, que é esse azul que vocês estão vendo ali com a letra B, a bobina aqui suporta 380, essa bobina aqui suporta 380, essa bobina aqui suporta 380. Então percebam o seguinte, a mesma instalação em triângulo, aqui eu não escrever, a mesma instalação em triângulo suporta no motor A, que é o vermelho, 220 volts. No motor B, quanto? 380. 380, como vocês estão vendo, porque só tem uma bobina instalada entre uma fase e a outra, certo? Então, a ligação em triângulo, deixa eu anotar aqui, depois vocês vão perceber isso, quando eu for terminar. Ligação em triângulo menor fazer o bolinho aqui é meio difícil. Menor
tensão. Só Certo? tem um minuto, Menor por tensão. favor. Até aqui tá tudo entendido? Tranquilo. Então, repetindo. Existem no Brasil, comercialmente falando, 2 tipos de motores que são de 2 tensões, 6 terminais. Um motor que é o 220/380, outro motor que é o 380/660. O motor 220/380 instalado em triângulo suporta 220 volts. O motor 380/660 instalado em triângulo suporta 380 volts. Certo? Tá aí tudo tranquilo, né? Só repete de novo pra Sim. mim, por favor. Vai acabar a aula, eu vou voltar repetindo isso, certo? Tudo Vai bem. acabar o vídeo aqui. Até já.